Excelentíssimos e excelentíssimas, bem-vindas e bem-vindos. Está aberta a temporada 2019 do podcast do Justificando. Eu sou André Zanardo, diretor de redação do site Justificando, e estaremos juntas e juntos também agora neste novo canal. É claro que eu não estarei sozinho nessa, teremos pessoas incríveis nessa mesa. E para abrir com chave de ouro e estender os tapetes vermelhos para os nossos ouvintes, está ao meu lado o também excelentíssimo Marcelo Semer. Olá, André, é um prazer estar aqui, poder falar com os amigos do podcast do Justificando, agradecer à Rádio Brasil Atual pela sessão desse estúdio aqui e dizer que a gente está muito animado, embora um pouco incomodado com esse monte de microfone aqui, que a gente não está acostumado. Ninguém aqui fez podcast ainda, ninguém fez rádio, mas vamos lá. Marcelo Semer, que ele é juiz de direito no Tribunal de Justiça e escritor de livros. Estou aqui também com Margarete Pedroso. Como tá, Margarete? Como é que tá? Olá, André. É um prazer enorme estar aqui com todos e todas. Vamos lá, né? Vamos começar esse podcast aí, ver o que a gente pode fazer aí para as melhores mentes, né? Vamos juntos. Então, Margarete Pedroso, ela é procuradora do Estado e hoje membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. É isso, Margarete? É isso. É isso, então beleza. Aqui na minha frente também tem o Márcio Sotelo Felipe. Como tá, Márcio? Tudo bem, André? Um prazer estar aqui com companheiros que já são companheiros de jornada, né? Há muito tempo, o Marcelo, Margarete e você lá no Justificando. Então, vamos lá. É isso aí, é muito bom ter todos vocês juntos. O Márcio Sotelo hoje é advogado e ex-procurador-geral do Estado. Isso, né, Marcos? Isso aí. O Procurador-geral do Estado. Bacana. Pessoal devidamente apresentado, está na hora de explicar um pouco da nossa proposta aqui neste podcast. Primeiro eu queria agradecer a Margarete, ao Márcio, ao Marcelo, por estarmos juntos neste projeto que é um desafio para todos nós. Afinal, aqui ninguém fez rádio, ninguém fez podcast, mas de alguma forma aqui todo mundo é comunicador na área do direito, né? Então, nossos ouvintes vão ter que ter um pouquinho de paciência, mas rapidinho a gente vai pegar a manha e vamos fazer isso aqui a nossa casa, mais uma trincheira do Justificando. Mas é importante também dizer que o podcast do Justificando surgiu a pedido dos nossos leitores, do pessoal do YouTube, nas nossas redes sociais, pessoal que nos acompanha, e sempre foi o maior pedido dessas pessoas. Então eu acho que a gente tem uma competência sim para fazê-lo e obrigado pela confiança de todos vocês. Queria fazer um agradecimento aqui, antes da gente começar no tema, um agradecimento especial à Rádio Brasil Atual, que nos cedeu esse espaço, ao Sindicato dos Bancários do Estado de São Paulo, que sempre deixou as portas abertas ao Justificando, para todas essas loucuras que a gente projeta, e um abraço especial a todos do Crivelli Advogados, que é um apoiador desse projeto e desde sempre foi parceiro do Justificando e agora vai viabilizar essa temporada de 2019. A todas e todos vocês, nosso muitíssimo obrigado. A resistência tem nome e precisamos sempre agradecer quem corre junto, luta junto, sofre junto e, claro, ganha junto. Então, chegou a hora de encarar essa tarefa de desmistificar esse Brasil. Um salve para essa equipe crítica maravilhosa. Estamos juntos, vamos ao que interessa. No programa de hoje falaremos sobre o projeto anticrime do Moro, nos 2 primeiros blocos. E no terceiro a gente vai conversar um pouquinho sobre a fundação da Lava Jato, essa polêmica fundação aí que está causando nas últimas semanas. No geral, neste podcast a gente sempre vai ter na mesa pelo menos 2 colunistas de peso e possivelmente um convidado de fora. Hoje estamos jogando só com titulares, sem convidados. Márcio, Marcelo, Margarete, vocês estão preparados? Vamos lá, vamos embora, É André. isso aí, então vai lá, solta a vinheta. Então vamos lá, primeiro a gente vai conversar sobre o projeto anticrime do Moro e para isso é legal a gente fazer um overview dos fatos. Margarete, será que dá para você contar um pouquinho como que surgiu esse projeto? Em que pé que estamos? Esse projeto, o mês passado, foi protocolado no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, pelo
ministro da Justiça e da Segurança Pública, com a pretensa intenção de resolver a questão da segurança pública no país. Ele, basicamente, reforma 3 normas, a norma penal, a processual penal e a execução penal, e leva o título de anticrime. Tem uma série de questões, tanto técnicas quanto políticas envolvidas, e eu acho que é isso que é interessante a gente conversar hoje. Uhum. Esse projeto é um pacote, na verdade, né? São várias legislações que ele está mexendo? Inicialmente ele apresentou, né, publicamente como um único projeto, depois ele desmembrou em vários projetos de lei e sem até uma lógica compreensível, mas esse projeto agora ele está desmembrado, correndo no Congresso em separado, tratando de diversos pontos. Se a gente pudesse fazer assim uns pontos gerais mais preocupantes que esse projeto está mexendo, o que vocês lembram aí que tem de importante? Eu, por exemplo, aqui já consigo elencar alguns, né? Por exemplo, a questão da criminalização do Caixa 2, a investigação de político com foro de prerrogativa de função, o problema da legítima defesa na questão dos militares, endurecimento no regime fechado e a mudança na lei dos crimes hediondos. Tem um problema com as armas de fogo também. O que mais que vocês lembram que vale a pena assim, Olha, pontuar? André, o que eu acho que vale a pena pontuar é que esse projeto, na verdade, é um grande embrulho, né? É uma grande demagogia. Quer dizer, ele fala de muita coisa com a perspectiva de resolver nada, né? Eu diria o seguinte: nos primeiros dias a mídia até teve um pouco de euforia com o projeto. Olha quantas leis, né? A Margarete falou aqui, são 20 medidas que ele colocava lá. Estou mexendo realmente em pontos centrais. Quando passa o tempo, as pessoas começaram a olhar o projeto e foram vendo cada vez uma baixa qualidade, pouca eficácia daquilo que ele tinha para mostrar. Eu confesso que eu fiquei surpreso, primeiro, com a baixa qualidade do texto. É surpreendente porque um ministério tão forte, tão estruturado como o Ministério da Justiça, não conseguiu produzir um trabalho a contento. Se o Moro fosse aluno meu numa graduação, eu ia mandar ele fazer o projeto de novo. No mínimo. O pacote, no mínimo, de novo, uma reaval, uma DP, assim. Agora, outra parte é o seguinte, que eu acho que é o que você te interessou mais tocar aí. O que não é surpresa. O que não é surpresa, né, Margarete, é um desastre, né? Eu diria que, assim, é um desastre porque ele juntou a teoria do bandido bom é bandido morto, né, que vem lá do seu eleitorado Bolsonaro, com as mecânicas da Lava Jato, de que os fins justificam os meios. Então, nesse melê, realmente, a gente pode tocar nos pontos aqui, mas é bem complicado mesmo. Então, eu acho que a gente tem um pouco dessa dificuldade, a gente até olhar pelo ponto do justificando, quando a gente vai disputar uma notícia, uma narrativa, é difícil você pegar um projeto como esse que são tantos pontos problemáticos que você precisaria de explicar para as pessoas realmente muitos conceitos anteriores para depois começar a rebatê-los. Cabe a nós a crítica, porque o resto você vai encontrar lá fora, nos outros jornais. Vamos lá, eu queria saber bem de vocês o que realmente importa. Olha, André, o que é mais grave, que eu acho que assim, é tremendamente grave nesse projeto, por isso que eu não gosto de chamar ele, como o Moro chama, de projeto anticrime, é a questão do estímulo à morte. Na verdade, ele começa o estandarte do projeto, a primeira parte dele, a mais importante, digamos assim, a que chamou mais atenção, é diminuir a responsabilidade penal nos casos de homicídio, né? Seja para aumentar a legítima defesa, deixando de punir os casos de excesso e principalmente nos casos de agente de segurança, ou seja, ele está estimulando que policiais matem mais, está diminuindo a responsabilidade penal de que policiais matem mais. Isso eu acho que é o mais grave que eu vejo no projeto, não só porque o Brasil é um país onde o policial já mata bastante, tem muito pouco processo com relação a isso, quer dizer, não havia nenhum sentido. Muita gente fala assim, isso aqui é uma licença para matar. Não, licença para matar ele já tem, isso aqui é um estímulo, é um incentivo. Eu diria que esse ao meu ver, é o mais grave ponto do projeto. Falando sobre a técnica dele,
me parece que, além de ruim, ele é praticamente inepto. O que vocês conseguem pontuar de técnica jurídica mesmo, que tá falha? Porque o que a gente espera de um juiz que se tornou ministro da Justiça? Ele já era muito criticado lá, mas sempre colocado pelos organismos de imprensa e por algumas pessoas como um juiz absolutamente técnico, mas ele foi muito criticado nas suas sentenças pelo seu enviesamento e inclusive pela falta de técnica. Agora, tem técnica ou não tem técnica? Isso se traduz de alguma forma nesse projeto dele? Dá para confiar tanto no projeto dele quanto naquelas sentenças que ele soltava? Me parece que não dá muito, né? Olha, André, quanto à sentença, eu li, eu passei pelo suplício de ler a sentença do Moro no caso Lula, né? São mais ou menos 100 laudas. O Moro não é um juiz técnico, o Moro é um juiz parcial, né? Não tem nem condições de disfarçar isso, né? Porque é tudo muito escandaloso, né? No que diz respeito a essa sentença, ela é absolutamente primária. Uhum. Né? Então, esse enviesamento se traduziu talvez na conexão dos bolsonaristas e no convite de Bolsonaro para ele entrar para dentro do governo. Como que ele traduziu esse enviesamento dele e os anseios bolsonaristas nesse projeto? Como que isso, cara? eu acho que ele tem só uma ideia-chave, né? E essa gente toda, né, André? Bolsonaro, essas pessoas, essa parte da sociedade que embarca nessa, eles só têm uma ideia na cabeça. É preciso punir, é preciso reprimir, é preciso dar porrada. Uhum. Bandido bom é bandido morto, né? Quanto mais duras as penas, quanto mais repressivo o Estado, né? Nesse raciocínio primário deles, quanto mais repressivo o Estado vai resultar em índices menores de criminalidade. Na verdade, o que a gente tem... O que é uma mentira histórica. O que é uma mentira histórica. O que a gente tem hoje é uma política que deposita, né, pessoas, né, em lugares chamados presídios, né, de modo subhumano, sem dignidade nenhuma. Como é que esse cara sai de lá? Né? E hoje ainda entra, de alguns anos para cá, de algumas décadas para cá, ainda entra no esquema das facções organizadas, PCC e tal. Então é um círculo vicioso. Né? Que aliás, eu acho que isso aconteceu no caso da Lei dos Crimes Hediondos. Né? Ela veio justamente para botar mais pena, mais crime, mais gente na cadeia, mais repressão, e o resultado dela foi que o crime não baixou, devastou o sistema penitenciário e, como o Márcio falou, hoje o crime sai da cadeia e está na rua, quer dizer, aumentou o crime da mesma forma. Essa aposta irresponsável que ele está colocando de novo aqui. Eu acho que esse projeto, na verdade, é uma grande propaganda enganosa, né? Ele está vendendo uma pretensa segurança para a população, mas usando uma velha receita, que é do encarceramento em massa sem nenhuma solução prática. Não há um estudo do impacto desse encarceramento, nem em termos orçamentários para o Estado, nem há um estudo sociológico se a pena é uma solução ou não para diminuir a criminalidade. E a gente sabe, a gente tem condições hoje estatísticas de perceber que o encarceramento por si só, na forma como a gente conhece hoje os presídios, na verdade traz reincidência e não traz solução para a criminalidade. Então ele repete uma velha receita, ele repete um velho modelo, piorando, encarcerando mais, sem que apresente qualquer solução e sem nenhum impacto orçamentário. Ele não diz no projeto em nenhum momento como que ele vai aplicar esse projeto, como que ele vai conseguir recursos para aplicar tudo isso, porque isso vai aumentar em muito o encarceramento. Hoje nós temos 841 mil presos, sendo que nós temos ainda uma média de 500 mil mandados de prisão para serem cumpridos. Nós não temos hoje condições, se todos os mandados de prisão forem cumpridos, de prender todo mundo. Imagina com um projeto mais rigoroso. Nesse ponto, Margarete, eu chamo a atenção aqui. Acho que esse logo no começo você perguntou, mas o que o projeto é inepto?
O que ele é inepto? Tem uma série de questões aí muito mal redigidas, né? Chega a falar de contra-razão da parte contrária, umas coisas, mistura na execução penal, saída provisória, saída temporária com antecipação, enfim, é uma série de equívocos que ele faz. Mas eu acho que esse que a Margareth levantou é o maior, ou seja, ele não tem estudo. Se você for olhar a exposição de motivos dele, é quase que assim, é notório, é claro, evidente o que acontece, é uma indigência intelectual muito grande. Ele não mostra pra gente quais são as premissas, com que política criminal que ele está fazendo, senão aquela que fala bandido na cadeia e bandido bom, bandido morto. É isso, basicamente. Sim, aí o Márcio, ele tem uma complementação sobre isso muito importante. Então, eu queria voltar um pouquinho no tema que eu tinha abordado antes, que o Marcelo acabou de falar aí, né? Quer dizer, como é primária e tosca essa mentalidade repressiva. Então, a ideia é de que se as leis penais forem mais duras, né, se as penas forem mais pesadas, como aconteceu, por exemplo, no caso da lei de crimes hediondos, né, isso tem um efeito dissuasivo, né, em relação à criminalidade. Seria mais ou menos como imaginar o seguinte: duas pessoas estão combinando, planejando praticar um delito qualquer, e aí uma diz para a outra, não, vamos fazer o seguinte, não vamos porque a pena agora é mais pesada. Agora não é mais 5 anos e 4 meses, agora é 7 anos. Então, vamos ficar na nossa, tal. Não é, evidentemente, quem pensa praticar um crime, quem pratica um crime, faz porque acha que não vai ser pego. A certeza da impunidade que ele tem naquele momento, que tem um efeito dissuasivo, que teria um efeito dissuasivo, sim, né? Sim. Se houvesse, né? Então, parte já de uma ideia muito primária, né? De uma ideia muito Parece tosca. Que não tem um estudo de direito penal mínimo, né? Então, a lei de crimes hediondos, qual foi o efeito dela? Não, agora a pena é tal, não pode ter progressão de regime, né? O resultado disso, como o raciocínio é falho, né? É conceitualmente falho, né? E empiricamente a gente está vendo isto, né? O resultado é nenhum. Nós temos um Estado cada vez mais selvagem, um Estado cada vez mais reprimido, cada vez mais gente na cadeia, né? Partindo de premissas erradas, né? A premissa de que quanto mais violento o Estado, quanto mais repressivo o Estado, isso vai ter uma repercussão na criminalidade. Não tem. E aí, como combate isso, né? Porque tem parece uma ideia de anticientificismo e de que as pessoas, elas podem opinar sobre tudo, inclusive sobre direito penal. Direito penal me parece muito simples das pessoas opinarem. André, ele falou, esse aqui não é um projeto destinado a ser discutido por professores de direito processual. É óbvio, né? Ele quer que as pessoas... É um projeto de senso comum. Senso comum. Ele quer que as pessoas que discutam o projeto, ou que aprovem o projeto, são os que não conhecem direito. Ele está exatamente nessa tecla da anticientificidade. Eu não quero discutir isso, como você vai ver todos os pareceres que traz. Aquele Moro em que os editoriais dos jornais louvavam ele pela suposta técnica, vem corroborar com o bolsonarismo agora das fake news, em que prova que o presidente tem ali pelo menos 1,3 mentiras por dia no seu Twitter. Então quer dizer que o Moro é mais um desses. Olha, eu não sei exatamente se ele prepara um projeto desse por desconhecimento, porque, na verdade, assim, ele passou a vida inteira na Justiça Federal. Então, assim, o conhecimento que ele tem do sistema penitenciário me parece irrisório. Agora, Ministério da Justiça, até antes dele chegar, é um ministério com uma grande capacidade, uma enorme burocracia especializada. Ele juntou 2 ministérios, enfim, é um dos ministérios, super ministério que chama, né? O que pareceu deprimente é não ter esse tipo de análise. Tá indo sem qualquer tipo de suporte. Conselho Nacional de Política Criminal, Departamento Penitenciário Nacional, eles têm uma série de estudos. O DEPEN tem uma série de estudos sobre a questão do excesso de prisões. E, no entanto, nada disso é aproveitado. Eu acho que, na verdade, é um grande populismo, né? Nós estamos num momento de um governo populista. Se, como bem disse o Márcio, se pretendesse resolver o problema da segurança pública, o primeiro projeto que o Ministério da Justiça deveria apresentar é um projeto de mudança de políticas públicas.
mudança na polícia, mudança na apuração dos crimes, mudança na polícia judiciária, aceleração dos cumprimentos de mandado de prisão que já existem aí, estão soltos. Agora, o que se vende, na verdade, um produto que ele não pode entregar. Ele está querendo vender algo que é a segurança das pessoas, que isso mexe, inclusive, com o inconsciente, mas usando algo que já está provado que não vai funcionar, que é o encarceramento. E vamos combinar que o encarceramento não é dirigido àquelas pessoas que ele também está prometendo, os grandes corruptos, os colarinhos brancos. O encarceramento é para quem? Encarceramento é para preto e pobre que pratica pequenos delitos, seja contra o patrimônio, sejam pequenos tráficos de entorpecentes. São essas pessoas que habitam a cadeia. A cadeia não é feita para colarinho branco nem para corrupto, não é isso. Isso basta ver as estatísticas, só que ele se recusa a ver isso. Ele não justifica o projeto com quem está preso, né? Ele não faz nenhum estudo do impacto de quem está realmente encarcerado hoje. Acho que ela tocou numa questão bem interessante, que é a falta de análise de políticas em relação à polícia. Quer dizer, ele começa o projeto e ele fala assim, olha, temos que resolver o maior problema do Brasil com relação aos homicídios. E nós temos um problema gravíssimo com relação a isso. Ou seja, há um índice muito pequeno, nós temos um índice elevadíssimo de homicídios e um índice muito pequeno de solução dos homicídios. E o que ele apresenta aqui? Aumentar a legítima defesa. Ou seja, eu vou ter mais homicídios, só que alguns deles vão ser legalizados. Agora, o que ele... legítima defesa para policial, no caso. Não só para policial, né? Não só policial. Também vai ter um impacto aí, a Margarete pode falar um pouco melhor disso, na questão de violência doméstica. Mas o fato é o seguinte, o que ele sugere para a polícia? Ele faz um projeto de juiz, né? Um projeto que vai discutir penas e tal, mas de investigação praticamente nada. Eu acho que, na verdade, para a gente discutir segurança pública, qualquer político que fosse consciente, que fosse um estudioso no assunto e que buscasse realmente uma solução, ele não deveria apresentar um projeto de lei penal, e sim um projeto de lei de direito administrativo. É isso que a gente precisava hoje. Sim. E não aumentar a pena ou encarceramento, né? Só que discutir direito administrativo é uma discussão um pouco mais séria e um pouco mais aprofundada que se teria que fazer e não populista. E não pega na mídia, né? Na verdade, até pega na mídia. Se você for pensar que direito administrativo tem a ver, por exemplo, com a questão das licenças das mineradoras, tem a ver com a licença dos clubes onde o pessoal acabou morrendo lá, 10 jovens. Então, há uma série de desastres que estão nos acontecendo, que é falta do direito administrativo, falta de você fazer esse controle maior. André, por uma abordagem mais sociológica, né? Uhum. A gente pode notar que essa ideia de que o direito penal, essa hipertrofia do direito penal, ela é mais ou menos paralela à hegemonia do neoliberalismo, né? Então, tem uma conexão entre as duas coisas, né? O que é o neoliberalismo? É a extinção do estado de bem-estar social, né? de políticas sociais, de políticas de proteção dos trabalhadores, né? dos excluídos, né? É a gente que vai perder direitos. O neoliberalismo é isso, acaba o estado de bem-estar social, então, e os trabalhadores ficam desprotegidos, né? Então, o neoliberalismo aumenta, pauperiza, né, a base da sociedade. Você acha que isso é um projeto de governo? Eu acho que é um projeto, é uma questão ideológica, quer dizer, na medida em que há uma pauperização da base da sociedade, né, é necessário que você tenha instrumentos de controle dessa massa excluída. Sim. Então, a hipertrofia do direito penal, desse ponto de vista estrutural, tem essa lógica, né? Então, olha, eles vão ficar sem direitos, eles não têm trabalho, né? Eles vão ter a economia informal, cada vez mais dentro da economia informal, sem direitos nenhum. O que essa gente vai fazer, né? Então, uma parte dela, essa que está na periferia, os excluídos, né? Uma parte dela parte para a criminalidade, né? Porque é o meio de sobrevivência. Uhum. É o meio de se virar numa sociedade capitalista extremamente injusta e extremamente desigual. Então, eles têm que ser... O direito penal serve para isso, desse ponto de vista estrutural, para controlar essa massa, né? Certo, mas será que não se tem um medo de que uma hora o jogo vire? Porque está ficando apertado para
para a população dentro de uma reforma da Previdência, muito pesada, de uma reforma do sistema penal inócua, que tá simplesmente agradando a população que mal tem a noção do prejuízo que vai cair para ela. Eu posso entrar aqui, acho que é Claro. um pouco do que a Margarete falou, que é a questão do populismo. Aliás, o Moro falou isso expressamente. Ele disse, isso quando foi o decreto das armas, nós aprovamos essas medidas que a população gosta para ganhar capital político, para votar projetos que a população teme, que é a reforma da Previdência. Então é exatamente isso. Como existe é uma questão populista, e existe um certo atavismo, as pessoas querem, eu quero mais punição, porque a mídia fala o tempo todo nisso, esse tipo de projeto, embora seja nefasto, inclusive para as classes mais pobres, ele entra como uma forma de alavancar a mudança econômica, que é mais difícil de passar. E não vamos esquecer uma coisa que o Márcio falou, que é uma questão de projeto de governo, que dentro desse projeto, há alguns acessórios que vêm aí pegando carona, por exemplo, a punição dos movimentos sociais. Ele está embutido no projeto. Ele está colocado lá por acaso, né? Um acessório, algo que apareceu lá no meio, mas que vem aí de carona num projeto grande que a população não está percebendo, mas que está aí embutido, que é a criminalização dos movimentos sociais, que é um jeito de calar a boca de quem pode falar, de quem pode gritar, né? Então, se junto com a propaganda falsa de cuidar da segurança, e aí a população compra essa propaganda, nós temos também, em paralelo, correndo, uma forma de repressão de quem pode defender a população, defender os direitos da população, que são os movimentos organizados. Eu gostaria de entender, quando a gente fala de um pacote de medidas, e a gente vê o Bolsonaro ter falado durante as eleições, ter falado contra movimentos sociais, ter levantado os policiais, e sempre numa medida absolutamente punitivista, pró-encarceramento, esse projeto, ele retrata exatamente aquilo a vertente daquilo que o Bolsonaro levantava. O que tem de Moro e o que tem de Bolsonaro nesse projeto? O que tem de Moro nesse projeto é a reedição daquelas 10 medidas, né, que era um código de acusação, que é basicamente aquelas medidas que interessam. Então, interessa ao cotidiano do trabalho que ele teve, né? Então, tem aquele confisco alargado, né? Ou seja, vou passar por cima de questões de prova para eu confiscar aquilo que eu presumo ser de origem ilícita. Quer dizer, ele mostrou claramente que não tem nenhum apreço pela presunção de inocência, uma coisa que a gente já sabia disso há bastante tempo, e ele fala na exposição de motivos, pelo menos ele admitiu isso, né? Ele falou assim, presunção de inocência tem a ver com a questão de prova, não tem a ver com recurso, etc. e tal. O que tem a ver com o Moro também, e eu acho que o principal disso, é enfrentar o Supremo. Há várias questões dentro do projeto em que ele enfrenta questões que já foram apreciadas pelo Supremo, inclusive a questão da lei dos crimes hediondos, da proibição de progressão. Ele inocula de novo essa ideia da proibição de progressão de uma forma um pouco mais sofisticada, dizendo que, olha, o juiz pode deixar a pessoa no regime aberto mais tempo, fixar um tempo para ele passar de regime, ou seja, pode ser o tempo todo no regime fechado. Aí, Marcelo, ele sabe que isso não passa, né? Ele sabe então, que qual é a ideia? Não sei. Qual é a ideia? Aí já não sabemos, coisas que o Supremo já segurou. Já segurou. Já segurou. Então, parece que é só uma resposta política. Olha, pode ser. Nós tentamos, mas o Supremo cumprimos o nosso compromisso, mas o Supremo não deixa. Entendeu? E aí ele faz o jogo com o eleitorado dele, com o eleitorado do Bolsonaro, né? Engrossa esse discurso aí, e o problema no final, o problema é o Supremo, o problema nesse ponto, né? O problema é o Estado de Direito, o problema é a Constituição. Uhum. Isso tudo vai jogando contra a democracia, né? Eu acho que o que tem de Bolsonaro aí é a mensagem que está por trás de tudo isso, que é uma mensagem de que corpos podem ocupar lugar na sociedade, de desorganização dos movimentos sociais, de desorganização de certas ideias, de uma ideologização de
tudo, né, como se tivesse um lado bom, um lado ruim, e que se a gente exterminar o lado ruim, nós vamos consertar a sociedade. Essa mensagem é uma mensagem que vem repetida não só nesse projeto, é uma mensagem que vem repetida em várias posturas do governo e em vários outros projetos de lei que estão sendo editados. Então, essa mensagem de que há bons e maus, de que há corpos que não vão ter espaço na sociedade, principalmente negros, mulheres, população LGBT, é uma mensagem que tem vindo sendo reiterada várias vezes e que está aqui nesse projeto, está aqui muito claro. Eu acho que essa mensagem que vem aí por trás de todos os projetos do governo é uma mensagem que a gente não pode esquecer e está por trás desse projeto de novo. Agora, politicamente, o Bolsonaro e o Moro, eles têm capacidade de passar esse projeto, fazer ele acontecer? Eu acho que tem dois planos aí, mas no plano da institucionalidade eu não diria que eles estão fragilizados. Eu acho que eles têm jogo no Congresso, eles têm as bancadas atrasadas, né? Agora, no plano da sociedade, eu talvez seja otimista, né? Mas eu estou vendo um certo isolamento dele, né? Tudo o que aconteceu aí nesses dias, né, de governo Bolsonaro, que já mostrou a cara, fez bobagem atrás de bobagem, já mostrou que não tinha condição nenhuma intelectual, moral de exercer a presidência da República. Acho que uma parte da sociedade que comprou essa ideia do Bolsonaro está começando a ver que as coisas não são bem assim. Então, é possível que, se esse movimento continue, se esse processo continue desta forma, daqui a pouco ele esteja, no plano social, assim, agarrado à extrema-direita. Né? E a direita mais lúcida, né? Mais os liberais, que uma parte acabou apoiando, né? Engrossando a oposição e vindo para nosso lado, e a gente tem que fazer uma frente com eles, Márcio, né? Nós não podemos ser sectários, né? Não podemos agora ficar... claro, quem votou no Bolsonaro para nós é um horror, mas tem um momento em que nós vamos ter que começar a conversar com essas pessoas, né? A gente quis dizer que era um horror, elas não viram, ou elas fizeram outra opção, mas elas estão voltando, elas vão voltar. Nós não podemos ser sectários e cortar o diálogo com eles, né? Agora, no mesmo tom, o Moro está arrependido? Eu acho que o Moro não tinha a menor noção da bomba que puseram no colo dele. Eu acho que ele está atordoado. Ele está atordoado, né? Ele era um juiz de província, né? De Curitiba. Uma vida muito restringida a isso, e está no centro de um turbilhão, né? Pressões políticas. Brasília não é para brincadeira, Brasília não é para amador, né? O Brasil, como dizia o Tom Jobim, o Brasil não é para amadores. Mas ele jogou bem o jogo, né? Ele jogou até a hora que ele chegou lá. Sim, ele jogou muito bem o jogo. O processo, a Lava Jato, prendeu o Lula, entendeu? Aí, o segundo passo do projeto, ele tem estatura para conduzir o que supomos que era o projeto dele, que era dali ir para há quem diga a presidência da República, há quem disse o Supremo. Está parecendo que ele não tem a estatura para isso, né? Então, pessoal, vamos para o segundo bloco, então, que a gente tem mais assunto para discutir. Então, chegando no segundo bloco aqui, a gente vai para algumas questões um pouco mais objetivas da lei, né? Tem a questão do plea bargain. Plea bargain? Como que se fala, Marcelo? Alguém sabe? Vamos falar barganha. Barganha, vamos falar de barganha. Ó, na barganha do Moro, então, isso aqui é um instrumento importado do exterior, dos Estados Unidos, que é um outro sistema jurídico. Como que isso funciona no Brasil? Vai funcionar? A gente tem mecanismos para isso chegar dando certo? Olha, André, você tinha perguntado antes o que tinha de Moro dentro do projeto. Uma das coisas que tem de Moro dentro do pacote é o inglês, né? O anglicismo, né? Ele gosta muito de usar isso, toda essa tradição e tal. Agora, seria interessante que ele visse qual foi o resultado do plea bargain, porque
todos os estudos recentes, e quando eu falo recentes, eu falo nos últimos 20 anos, criticam o plea bargain nos Estados Unidos, porque ele acabou contribuindo fortemente para o encarceramento de mais de 2 milhões de pessoas. Os Estados Unidos é o país que mais tem encarcerado no mundo. A primeira coisa que a gente pode pensar, vou fazer uma barganha, vou fazer um negócio, é o seguinte, é dotar as partes de condições de fazer acordo, né? Por exemplo, hoje no Brasil, a gente tem uma defensoria pública que pela Constituição, ela tem que ter defensor em todas as comarcas, obrigatoriamente, e pela PEC do teto, ela não pode investir nada. O Ministério Público está presente em todo lugar. Então já começa que a gente vai ter um grande deságio disso. Depois, o que é que cresceu nos Estados Unidos com isso? Os promotores. Você tirou o poder dos juízes e jogou o poder na mão dos promotores. Isso é o que faz a dinâmica do plea bargain. Ou seja, o promotor sugere ou ameaça uma pena muito alta e o fulano, inocente ou não, mesmo não sendo culpado, acaba aceitando, porque o risco dele é muito maior. Então, isso tende a médio e longo prazo a provocar no Brasil o que provocou nos Estados Unidos, com uma diferença: nós não temos dinheiro para bancar isso. Isso é uma conquista da Lava Jato, lá dos procuradores? Isso é uma insistência deles. A Lava Jato está insistindo nisso faz tempo. Veja, eles começaram a tocar isso primeiro lá nas 10 medidas. Eles foram inflando as medidas e entraram. Depois eles propuseram isso na reforma do Código de Processo Penal. Aliás, existe um Código de Processo Penal que está pronto para ser discutido, para ser votado na reforma. Ou seja, todas as questões que são matéria processual, eles iam sair desse projeto e discutir lá. Lá existe uma discussão sobre plea bargain, uma discussão mais aprofundada. Você acha então que tem um atropelo? Da mesma coisa que aconteceu nas 10 medidas, é um terrível atropelo. Ou seja, as 10 medidas, a gente falava isso. Olha, tem um Código Penal sendo discutido, tem um Código de Processo Penal sendo discutido. Por que atravessar esse processo? Entendi. Então, no caso, a gente podia parar, pagar a luz, jogar esse projeto no lixo e esperar para conversar sobre esses termos dentro de uma comissão... Eu espero, sinceramente, que isso aconteça. Então é isso. Então seria mais simples, né? Seria mais simples porque já tem um processo de discussão. E até acho, a bem ver, conversou um pouco com o Márcio antes a respeito disso, né? Qual a viabilidade política, etc e tal. Até acho que no frigir dos ovos a reforma da Previdência vai se tornar mais importante e eles vão deixar isso de lado. A gente segue conversando agora sobre outro trecho bem polêmico, questão da violenta emoção. E também eu gostaria de aproveitar e jogar essa bola para Margarete. E Margarete, a gente está no mês da mulher. Tem algum sentido? Resolve criminalmente o problema da mulher ser espancada, do feminicídio ser um dos maiores do mundo aqui no Brasil? Toca nesse ponto esse projeto? Pois é, né, André? O Moro ele vende o projeto como se fosse resolver o problema da violência. E entre a exposição de motivos, ele fala que o grande crime, né, do Brasil, um dos principais crimes do Brasil era o homicídio, só que ele e o governo, na verdade, esquece que uma das maiores causas de homicídio é o feminicídio, é a violência contra a mulher. Recentemente saiu uma estatística do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em que diz que a cada hora 1.830 mulheres sofrem violência física e psicológica no Brasil. Então, se nós fôssemos realmente discutir seriamente segurança pública no Brasil, nós teríamos que passar a discutir violência contra a mulher, o que não acontece no projeto. Aliás, muito pelo contrário, né? Então, o que a gente viu, né? No mês passado, um pouco antes da apresentação do projeto do Moro, nós vimos o presidente da República editar um decreto que flexibiliza o porte de armas, isto é, possibilita que as pessoas tenham mais armas em casa. Isso vai gerar uma consequência direta dentro da família, né? Hoje, se um companheiro, um marido, um namorado, ele agride a mulher com a mão, com faca, com qualquer outra forma, ele vai passar a usar arma de fogo, portanto, a letalidade vai ser muito maior. Então, a gente já começa a pensar que ninguém está interessado nesse tipo de violência, que é uma das principais violências hoje no Brasil, que é a violência contra a mulher. E logo em seguida, após a edição desse decreto da Presidência da República, possibilitando o porte de arma dentro de casa,
vem o ministro da Justiça e apresenta esse tal pacote anticrime, que, na verdade, passa pano, dá, na verdade, a grande liberdade de se praticar um crime sob a tal violenta emoção, com surpresa. Ele, evidentemente, no pacote, nesse projeto, ele fala da violenta emoção, da surpresa para os policiais, para os agentes de segurança, como ele diz. Explica um pouco para quem nunca escutou como que se aplicaria essa violenta emoção. Dá um exemplo. Então, na verdade, ele repete aí o que nós chamaríamos no direito penal de legítima defesa putativa, né? É um conceito que já existe hoje no direito penal, só que ele explicita, ele dá uma carta branca para o policial que tivesse sob influência de uma surpresa ou de uma emoção e praticasse um homicídio, ele poderia ser absolvido, poderia ser isento de pena. Qual que é a grande problemática disso, além da questão de dar passe livre para os agentes de segurança matarem, né, que já é muito grave. Mas nós vivemos um sistema jurídico que é um sistema jurídico único. Quando você cria um conceito jurídico que, embora ali no projeto seja direcionado para um policial, para um agente de segurança, esse conceito jurídico ele pode ser aplicado analogicamente em outras situações. Então, nós resgatamos um conceito lá dos anos 70, em que possibilitava, por exemplo, um marido, um companheiro, um namorado, matar sua mulher porque estava em legítima defesa da honra, porque estava violentamente emocionado. O nosso sistema jurídico ele não é isolado. Quando você cria um conceito como esse da violenta emoção e você permite que uma pessoa não seja punida por isso, outra pessoa nas mesmas condições, ela também vai deixar de ser punida. Então, sob o meu ponto de vista, esse conceito vai ser usado de maneira muito maior e vai ser aplicado também para o caso de violência doméstica, que aliado ao decreto da Presidência da República, que flexibiliza ainda mais o porte de arma, só vai aumentar o número de feminicídios no Brasil. Então, esse pacote, na verdade, ele vem, com relação às mulheres, aumentar ainda mais a vulnerabilidade que já é muito grande no país. Então é claro que não fica restrito a questão da violenta emoção, a aplicação do policial que mata e tem a carta branca, mas também... Tem duas questões aí em relação ao policial. Não só essa questão de excusável medo, surpresa ou violenta emoção, quando a Margarete falou, mas também se amplia a legítima defesa para policial, o agente de segurança que age, aí já não é mais a questão da violência doméstica, enfim, que age em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado. Ou seja, o que ele está dizendo é que o policial pode agir preventivamente. Ele fala na exposição de motivos, vou deixar o policial agir preventivamente. E quando ele quer dizer agir preventivamente, ele quer dizer matar preventivamente. Em outras palavras, é aquilo que o Wilson Witzel falou logo no começo do governo dele, atira na cabecinha, né? Tem um fuzil na mão, atira na cabecinha. Ou seja, não é legítima defesa. Isso, no final das contas, acabou tendo um efeito que teve também o atirador da torre, que matou não sei quantas pessoas, já mais 5, 6 pessoas, e os policiais já estão... Não podemos esquecer aquela chacina que aconteceu do Rio de Janeiro, né? De 15 pessoas. 15 pessoas. Tudo que a imprensa está dizendo, as estatísticas, é que com o início do governo Bolsonaro já aumentou enormemente esse volume de mortes. E na verdade, então, voltando àquela propaganda mentirosa, um projeto que se diz de segurança pública, de prevenção de criminalidade, prevenção na verdade não, de combate à criminalidade, né? Prevenção que a gente deveria fazer. É um projeto que na verdade só aumenta a violência. Tanto na linguagem, na forma do discurso que está sendo reiterado, quanto na prática, porque há uma licença para se praticar crime. Então, André, a gente já disse isso, está dizendo isso há muito tempo, né? A polícia no Brasil já tem, o Marcelo falou no começo, né? Já tem licença para matar. Né? A polícia brasileira é das mais letais do mundo. Então, já é um genocídio. Quer dizer, já existe fora da institucionalidade, uma pena de morte. Quer dizer, não é verdade que não existe. Não é verdade que não existe pena de morte no Brasil. Existe pena de morte no Brasil para pobre, para negro, para jovem pobre da periferia. Morrem
como moscas, né? Então, o que ele está fazendo é dando uma roupagem jurídica, entendeu? Abrindo a possibilidade, abrindo juridicamente, com expressões abertas, né? Com uma linguagem aberta, com esse risco iminente. O que é risco iminente? Você pode entender o que você quiser para o risco iminente, né? Então, ele está institucionalizando o que a polícia já faz, né? Esse genocídio na periferia contra os excluídos, o que a polícia já faz. A polícia é uma das polícias mais letais do mundo. Agora, pensando na mensagem que está por trás desse projeto, na verdade, assim, ou o pobre e o preto ou vai ser morto pelo agente policial ou vai ser encarcerado. A mensagem é essa. Ou vai trabalhar até os 90 anos sem aposentadoria. Também. Então é isso. É isso que é o governo Bolsonaro. Não sobrou. E eu fico muito preocupado porque quando a gente fala do direito penal simbólico, para quem acredita que o direito tem essa função de, vou ter uma pena maior e eu não vou cometer crime, porque a mensagem que passa é essa. Quando a gente tem um governo falando todos os dias, inclusive, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, o governador Witzel, no caso que o Marcelo Temer acabou de falar, falando que tem que atirar na cabeça, e o simbólico que isso significa? E o quanto que isso, a publicidade que seria reservada ao direito penal simbólico, fica também garantido a uma licença para matar, a uma vontade não institucionalizada que está reprimida nas pessoas de que as coisas devem ser feitas pelas próprias mãos e a gente não acredita mais no Estado. Parece que as pessoas já não acreditam mais no Estado e por isso devem resolver por si. Não à toa, nosso presidente deu inúmeras declarações a favor das milícias, dos milicianos e das pessoas que de alguma forma, ou seja, de forma ilegal, estariam, entre aspas, assegurando, aumentando a segurança, etc. e tal, que na verdade são matadores. Depois a gente vê aonde os matadores vão parar. André, eu quero contar uma história rapidinho, se a gente ainda tiver tempo. Claro. Eu fui procurador-geral do Estado no governo Mário Covas, né? Eu nunca fui tucano, mas era preciso claro, que alguém fosse. Era preciso que alguém fosse procurador-geral do Estado e eu acabei sendo procurador-geral do Estado do Covas. Tenho muito orgulho disso, porque era um estadista, um republicano. O Covas, não sei se vocês lembram disto, instituiu um programa na Polícia Militar chamado de PROAR. Uhum. O PROAR era o seguinte: quando o policial se envolvia em uma morte, alguma coisa desse tipo, ele saía da rua, né? Ele passava por um treinamento psicológico e ficava em funções burocráticas. Uhum. Né? E eu me lembro do Covas dizendo isso: não é possível que o cara mate uma pessoa na rua, chega em casa e continua a viver a vida dele normalmente. Esse cara tem que ter um cuidado com ele, tem que ter um tratamento e tal, não sei o quê. O que era horrível para a polícia, porque muitos policiais fazem bicos na rua, né? Ficaram em funções burocráticas, é horrível para ele. Em um determinado momento, eu acho que aí já era o final do governo Covas, o começo do governo Alckmin, né? Do primeiro governo Alckmin, eles deram uma flexibilizada no PROAR. Né? Eu odeio essa palavra, mas a gente acaba usando. Deram uma flexibilizada no PROAR. Incontinente, o índice de violência policial, de pessoas, de incidentes com violência policial, subiu. Eles voltaram atrás, diminuiu. Por que eu estou querendo contar essa história? É porque o governador, ou o presidente da República, ou o secretário da Segurança, ele passa uma mensagem. Claro. Não passa, né? O Witzel, né? Passou uma mensagem. Mas isso é o que o político Bolsonaro, faz, né? E as pessoas têm consequências. Tem consequências, né? As pessoas Você morrem. Um ponto né? de vista, no caso. Então, é uma filosofia que passa que é recebida por quem chega a mensagem. Quem chega a mensagem na administração pública ou na população, né? Uhum. E no caso do aparato repressivo do Estado, a mensagem do governador, a polícia lê direitinho. A mensagem do Bolsonaro, a polícia lê direitinho. Entendeu? É para matar? É para matar. Não é para matar? Não é para matar. Sim. Eles seguem. Né? Sim. Nas eleições, eu lembro que naqueles dias do tal do vira-voto, que havia um mínimo de esperança, eu cheguei a ver policial militar questionando as pessoas de estarem ali tentando virar voto e, obviamente, sem fundamentação legal nenhuma, mas
só para poder falar assim, ó, na hora que a gente ganhar, isso aqui vai acabar. Isso aqui vai acabar, essa pouca vergonha vai acabar. Então, para mim é claro que mais do que um efeito do direito penal, a simbologia que isso traz, a política ela tem uma influência que acaba sendo muito maior. E aí, para continuar, só para fechar esse bloco aqui, a gente fazer breves considerações no terceiro bloco de um tema que está angustiando todo mundo, a gente precisa comentar sobre... Agora pegou no público, no público jurídico, quem trabalha com direito, estão querendo liberar a gravação de advogados. Quem que comenta isso aqui? André, eu nem sei o que dizer sobre isso. Já não faz a única sentido. coisa que me ocorre é dizer, isso é uma maluquice, né? Porque faz parte do direito de defesa, na privacidade do cliente com o seu advogado. É você ferir frontalmente o direito de defesa, né? Então, Eu só queria lembrar que a Lava Jato tem isso na sua gênese, né? Que é uma gravação que foi feita com o Youssef, com o seu advogado, dentro da cela onde ele estava. Isso acabou gerando um processo administrativo, quer dizer, não é uma acusação, uma coisa que aconteceu, e de lá foi para frente, quer dizer, isso já está na gênese disso. É da natureza do Estado democrático o sigilo profissional, né? Claro. O sigilo profissional Do direito não de é defesa, né, só Margarete? do advogado, né? Nós temos sigilo profissional do médico, nós temos sigilo profissional até do padre no confessionário. E por que do advogado? Porque atinge diretamente o direito de defesa, atinge diretamente o processo penal. Ou seja, nós temos escritórios de advogados sendo invadidos. Sim. Então, é algo que está sendo, neste pacote, institucionalizado, legalizado, e como o Marcelo já disse, que já vem acontecendo. É uma afronta à advocacia, é uma afronta ao direito de defesa, é uma afronta ao Estado democrático de direito. Mas tudo isso que a gente falou é uma afronta. A Constituição está em voga ou não está? não, tá faz tempo. Bom, Desde o golpe. A gente está Desde o golpe. Eu escrevi várias colunas dizendo isso. Nós não temos mais Constituição. Tem pessoas, teóricos aí importantes trabalhando com essa ideia. O Rubens Casara, com a ideia de pós-democracia. O Pedro Serrano, né, que trabalha em cima da ideia de estado de exceção. Né? Então, a Constituição, em vários pontos, está... Então vamos seguir. Suspensa ou revogada na prática. Vamos seguir então com o nosso podcast falando em todos os próximos episódios sobre uma Constituição suspensa. A gente vai apenas aqui argumentar e fazer resistência, porque realmente está difícil discutir cada um desses pontos absurdos que a gente falou aqui hoje. Vamos para o terceiro bloco, que a gente vai bater rapidinho agora nos procuradores da Lava Jato. Oba! Então entramos para o terceiro bloco aqui do podcast e a gente precisa falar de um assunto de uma possível fundação bilionária que pode ser que venha a ter recursos maiores que órgãos do Estado. Essa é a tentativa dos procuradores da Lava Jato de conseguir uma fundação com 2,5 bilhões de reais. O que você comenta sobre isso, Marcelo? Olha, André... Como que isso aconteceu? Vamos começar lá de trás. Os procuradores da Lava Jato, eles, desde o começo, eles tentam, quando começaram a ter apreensões de volumes grandes de dinheiro, sequestros, enfim, lá de trás eles já queriam tirar, digamos assim, uma comissão, né? Não estou falando individualmente, não estou colocando nenhuma questão pessoal em jogo, mas já queriam destinar certa verba para a Lava Jato. Quem impediu isso, havia um dos acordos que foi feito isso, dos acordos de delação premiada, quem impediu, isso era a cláusula do acordo, quem impediu isso foi o ministro Teori Zavascki, né, na época que ele era o relator. E já tentaram várias vezes, recentemente foi a vez do ministro Fachin dizer, não, o dinheiro tem que ser apreendido, o dinheiro apreendido tem que ir para a União. Dessa vez eles fizeram uma coisa mais ousada. O que eles fizeram? A Petrobras,
estava sendo investigada pelo governo americano, porque por más práticas ruins, enfim, havia causado prejuízo aos acionistas também nos Estados Unidos, né? Então foi fixada uma multa para a Petrobras, do qual nós não sabemos sequer se a Petrobras discutiu isso, se o governo brasileiro foi lá para discutir o que fez, o que não fez, mas o fato é que o Ministério Público Federal, a turma da Lava Jato, digamos assim, né, acabou entrando no meio e fazendo um acordo, ou seja, a Petrobras fez um acordo com as autoridades americanas, dizendo, olha, vocês vão poder levar 80% disso para o Brasil, e o Ministério Público fez um acordo com a Petrobras, dizendo que eles vão fazer uma fundação que era constituída com esse dinheiro, ou seja, 2,5 bilhões de reais, e que era constituída obrigatoriamente por um membro do Ministério Público Federal, um membro do Ministério Público Estadual, e que eles que iam escolher as outras entidades, os outros membros. Eles trataram isso como se fosse uma questão do processo criminal e levaram para a juíza para fazer a homologação, e a juíza homologou. O fato é o seguinte, isso é um absurdo. Tem competência para fazer isso? Não, na verdade, depois se soube que a chefe do Ministério Público Federal, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou com uma ADPF para acabar com isso no Supremo, né? Isso levou adiante, e que havia inúmeras irregularidades nessa condição. Em primeiro lugar, promotor não faz parte, não é membro de uma fundação privada, né? Isso estava sendo quase construir um pequeno estado privado fora disso. Depois, o governo americano, as autoridades americanas tinham falado, a Petrobras leva o dinheiro e vai entregar esse dinheiro para as autoridades. Essa fundação privada não é autoridade nenhuma. Promotor não é eleito para destinar recursos de um lugar para outro, não tem essa função. O promotor normalmente ele fiscaliza as fundações, mas ele não faz parte delas. Eles assinaram isso como membros do Ministério Público Federal, uma turma da Lava Jato, que é uma entidade que a gente sabe que não existe, né? Uma entidade e ainda fazer uma fundação que estivesse localizada onde? Em Curitiba, onde a Petrobras não tem absolutamente... Na República de Curitiba. Na República de Curitiba, na Fundação de Curitiba, né? Agora, fundação. Então, obviamente, passou questões de pessoalidade, enfim, o dinheiro, se é para vir ao Brasil, ele tem que ser dirigido para a União, para que ela possa fazer a destinação. E o que eles queriam fazer com isso, né? É óbvio, assim, deixar claro aqui que não era a intenção de nenhum deles pegar na mão o dinheiro, botar o dinheiro no bolso. Não estão fazendo nenhum tipo de ato de corrupção. Essa fundação, ela existiria para quê? Então, ela existiria para incentivar práticas republicanas, cidadania. Uma expressão muito interessante que eu achei, formação de lideranças. Agora eu te pergunto, formação de lideranças. Eles propõem uma fundação com esse dinheiro bilionário, sem passar pelo governo, para ser sediada em Curitiba, e vai querer fazer formação de lideranças republicanas. Acho que é o princípio da pessoalidade no seu extremo. No extremo, né? Quer dizer, eu vou fazer uma fundação aqui para fazer isso. Isso é dinheiro para que eles possam ensinar boas práticas políticas, etc. e tal. Mas nem conveniente é. E a chantagem deles era o seguinte, dizia o Deltan Dallagnol. Ele falava o seguinte: olha, se não ficar na fundação, o dinheiro volta para os Estados Unidos. O que honestamente, primeiro, não é verdade, e segundo, ainda que fosse, eu achava até melhor. Viola regras básicas da administração pública, né? Primeira coisa, acho que foi o Teori que deu essa decisão, né? Entra no orçamento. Por que entra no orçamento? Isso tem uma questão republicana, tem uma questão constitucional. Quem decide o destino dos recursos públicos é o Congresso Nacional e o Presidente da República, né? Numa peça chamada orçamento, né? Que a Constituição manda fazer de acordo com um determinado rito e procedimento. Como é que um promotor de Curitiba resolve qual é o destino que vai ser dado aos recursos públicos? Quer dizer, ele passa por cima da Constituição, passa por cima do Congresso, passa por cima do Presidente da República. Outra coisa, é primário também que entidades que o poder público cria, ele precisa ser autorizado por lei. Por exemplo, a Fundação Padre Anchieta. A Fundação Padre Anchieta é uma fundação de direito privado, né? Para que exista a fundação de direito privado,
foi necessário que existisse uma lei que autorizasse o poder público a ir lá no cartório respectivo, entendeu? Registrar um estatuto, entendeu? E aparecer uma fundação de direito privado de acordo com o Código Civil. Então, você precisa de uma lei que autorize isso. Olha, se a gente for fazer aqui um rol de todas as regras de administração pública, de orçamento, de gestão do Estado, que esse acordo viola, nós vamos ter que ficar aqui mais ou menos umas 2 horas. Mas, né? Qual a atribuição do Ministério Público? Qual que é a atribuição? Sim, na administração pública é ao contrário. Só se pode fazer o que a lei permite. Qual é o papel do Ministério Público? É formar lideranças. Exatamente. Né? Acho que o Marcelo é um desvio falou de aí. função. Claro, o desvio de função. Foi mais ou menos isso que a Raquel Dodge fala na ação que ela entrou. Ela usa uma expressão que me parece forte, ou seja, que eles quiseram ter o protagonismo, né? Quando você usa a expressão protagonismo, você quer dizer, olha, você quis aparecer, você aparecer na foto, você quis se jogar para uma coisa que não era sua, né? Então não tem nenhuma função o Ministério Público fazer parte. Se a Petrobras quiser abrir uma fundação e destinar isso, combinar isso com o governo americano, é o dinheiro dela, pode fazer, como aconteceu acho que no caso da Vale, etc e tal. A pessoa fala, mas na Vale teve isso, mas não teve o Ministério Público. O que eles querem não só fazer parte disso, como eles iam ser as pessoas que iam escolher as pessoas que iam fazer parte disso, quer dizer, montar um grupo, uma escola da Lava Jato, enfim, com o dinheiro que não é deles. Só lembrando que a Lava Jato tem toda uma propaganda de que eles é que garantem a legalidade e a moralidade administrativa, né? Bom a gente lembrar disso. E foram eles mesmo que tiveram a grande ideia de fundar uma fundação que supera suas próprias funções, atribuições contra a moralidade, contra a legalidade, etc. O último que fez isso parou no Ministério da Justiça, né? Exato. Agora, a dúvida é, vai melar ou não vai melar? Isso aí... Acredito que sim, não consigo ver nenhuma não passa. Substância nisso. Aliás, você colocou uma coisa bem interessante aí, quer dizer, como alguém quer fazer, trabalhar com essa ideia de formar lideranças e coisas republicanas, e a grande acusação que paira sobre a Lava Jato é justamente da sua parcialidade. E vamos lembrar que, digamos assim, um lado judiciário disso, o primeiro lugar está no Ministério da Justiça do Bolsonaro hoje, e o Marcelo Bretas, que é outro da parte judiciária, fazendo propaganda do governo, quase que sem parar, etc. E tal. Então, a acusação que pesa contra eles é de parcialidade, talvez eles não fossem mesmo as pessoas mais indicadas para dar aula para fazer formação de liderança republicana. Considerações feitas sobre o tema que estava todo mundo engasgado aqui antes de começar. A gente ia falar sobre o pacote anticrime, mas a gente falou, não, precisa falar dessa fundação da Lava Jato, que não faz o menor sentido. Terminamos esse bloco aqui, a gente vai, semana que vem, a gente tem um outro programa. Vai ser um programa especial da Mês da Mulher. E vamos falar também de Marielle Franco, muitos desdobramentos acontecendo nos últimos dias, nas últimas semanas. E na apresentação a gente vai ter a Mabô do Explica Aí, que você já conhece, você que está lá no YouTube, assinou nosso canal, está acompanhando. Mabô vai estar apresentando no nosso programa do podcast. Teremos de novo, né? Margarete vai estar aqui na mesa, presença confirmadíssima, e vamos ter outros colunistas e convidado especial. Agora, para terminar, eu acho que cabe você comentar pra gente, vai lá, seja no Facebook, manda um recado pra gente, conta o que você achou desse programa, nosso primeiro, a gente começou isso aqui nervoso. E vou agradecer de novo, né? Vou agradecer de novo à Rádio Brasil Atual, aos sindicatos dos bancários do Estado de São Paulo, ao apoio do Crivelli Advogados e principalmente a Margarete, ao Márcio, ao Marcelo. A gente começou uma temporada aqui quente. E o que vocês acharam? Eu achei ótimo. Muito legal. Olha, gostei, viu? Gostei da brincadeira, quero mais. Eu também quero mais. Deixar o microfone na nossa frente e a gente fala. A gente fala. Não, olha, me achei aqui, viu? Você vê, ó, a gente gastou mais tempo que a gente imaginava. O pessoal aqui tava achando que não íamos conseguir falar 15 minutos. Pelo contrário, passamos o nosso tempo. Espero que você tenha gostado. Assina aqui nosso podcast. A gente vai estar em diversos canais, como Spotify, na Apple iTunes, Stitcher, entre outros. E estamos de volta aí na próxima semana com Mabô.
e mulheres. Até logo, gente. Até logo. Valeu, um abraço.